E a base desse estudo está baseada em Romanos 8:13, ok? Romanos 8:13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, ok? Então, o Gálatas 5, de 17 e 19, é um texto paralelo, que vai mostrar a mesma ideia, mas de uma maneira diferente. E ele diz lá, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, etc., como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que a gente vê no paralelo contra ele, nesses dois textos? Primeiro, é que viver ou andar na carne é morte, tem a ver com a salvação. Então, a expressão caminhais para a morte, quer dizer, se você anda na carne, você vive na carne, você caminha para a morte. E aqui em Gálatas, em vez de dizer morte, ele diz o quê? Que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Praticam o quê? As obras da carne. Andam na carne, vivem segundo a carne. Quer dizer, eles não herdarão o reino de Deus, não serão salvos. O que é interessante aqui? Aqui, na verdade, né, no 8 ele fala mortificar a carne. Então, e ele fala de duas ações. Uma, se pelo Espírito. Então, você não consegue a mortificação da carne somente no esforço humano. Por isso que as penitências e as práticas espirituais, elas ajudam, mas não necessariamente vai levar à mortificação da carne. Por quê? Porque a mortificação da carne ela é também feita pelo Espírito. E quando ele diz, se pelo Espírito mortificardes, quem que vai mortificar? Nós. Então, há duas ações aqui que tem que acontecer: o Espírito e nós. Entendeu? Nós gostaríamos que o Espírito Santo fizesse tudo, né? E há uma ideia, não vem nada de nós, tudo é de Deus, tudo é do Espírito Santo. Bom, se fosse assim, nós não precisaríamos fazer nada na vida cristã. Você recebeu a Jesus, o Espírito Santo, Deus vai fazer a obra completa. E você só fica aqui esperando ele ir fazendo a obra em você. Mas não é assim, vocês sabem que há ação do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem que haver a nossa ação. Então, se nós não mortificarmos pelo Espírito, nós não vamos desenvolver essa mortificação da carne. Então, é preciso entender que nunca é uma ação isolada. Só o Espírito Santo não vai acontecer nada. E só nós também não vai acontecer nada. Tem que ser ação dos dois. E aqui em Gálatas 5:17, ele fala da luta entre a carne e o espírito. E nós temos que ter essa consciência que há uma luta entre a carne e o espírito. E Paulo, tanto em Romanos 8:13 como em Gálatas 5:17, é importante destacar que ele não está falando para incrédulos, não está falando para pessoas que não conhecem Jesus, mas ele está dizendo para pessoas que são cristãs. Então, é muito importante que essa palavra é para mim e para você. Segundo, essa consciência. Você precisa se conscientizar
E você está tendo essa luta dentro de você o tempo todo. Está acontecendo essa luta, porque o espírito milita a ideia de uma batalha, de uma guerra entre a carne e o espírito. E aí eu pergunto, você tem consciência de que você está enfrentando essa luta com a sua carne contra o espírito? Então, a luta existe, ela é real, certo? E essa luta ocorre não de vez em quando, é todo dia. Então, hoje você vai enfrentar uma luta contra a sua carne. Você vai levantar daí, você vai chutar o canto da mesa, você já vai ficar irritado, nervoso, e vai até xingar, né, tal. Então, a carne, ela é terrível. E olha, ela é assim invisível, você não vê ela agindo. Ela é sutil, ela é muito sutil, ela vem, às vezes, até disfarçada de coisa boa. Então, mas ela é carne e ela se opõe o quê? Ao espírito, ok? E isso nós enfrentamos todo dia. E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente quer lutar, né, contra a carne, quer levar uma vida pura, santa, diante de Deus, nós estamos lutando sozinhos. E eu tenho entendido nesses últimos dias que nós vamos resgatar essa visão de corpo. E você não é mais sozinho, você está conectado a um corpo. Esses dedos ligados à mão, olha, eu tenho quase 70 anos de idade, esses dedos nunca agiram independente da palma da mão desse braço. Estiveram ligados. E tudo que eles fazem interligados entre eles. E nós estamos querendo viver uma vida cristã sozinhos. E olha, eu vou dizer uma coisa: sozinho você não vai conseguir. Por isso é que nós temos que trabalhar microcélula. A microcélula é um grupo de 2 ou 3, aonde um vai estimular o outro, um vai já ajudar o outro. E a ideia é que seja todo dia. A luta não é todo dia. Então, você precisa do corpo todo dia. E todo dia, então, a gente se reúne e não deveria ficar só na reunião, não. Porque durante o dia, tiver qualquer outro problema, se contar, ora um pelo outro e tudo, nós temos que aprender a viver como corpo, a funcionar como corpo, a não viver uma vida cristã sozinho, solitária, mas viver uma vida juntos, né? Porque a luta contra a carne não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, mas é todo dia. Por isso que todo dia nós precisamos uns dos outros, precisamos ser estimulados. Olha, só para vocês terem uma ideia da importância da microcélula. Esse para mim é o texto básico da prática da microcélula. Tende cuidado. E olha, sabe aqueles desenhos assim que põe na porta aqueles transformadores de alta tensão? Perigo, cuidado, né? Gente, quando a gente lê essa expressão, cuidado, lembra disso. É perigoso, presta atenção, toma cuidado, porque a gente lê isso, tem de cuidado, a gente nem leva em consideração. Irmão, essa expressão é um alerta, ele está dizendo, ó, tem um perigo muito grande, não é um perigo de vida ou morte. Se você
entrar por aqui, você pode morrer. Então, quando ele está dizendo, tende cuidado, é perigo, perigo. Irmãos, jamais, jamais aconteça haver em qualquer de vós o quê? Perverso coração de incredulidade. E olha, uma coisa eu tenho descoberto por causa desse texto, como existe incredulidade. Como a gente lê a Bíblia e a gente não crê naquilo que nós estamos lendo. Como no dia a dia as coisas vão acontecendo e nós vamos mostrando a nossa incredulidade. Nós não cremos que Deus é capaz. Você sabe que ansiedade e preocupação, elas nos afastam de Deus. Então, quando você está ansioso, preocupado, sabe por que você está ansioso, preocupado? Porque você não crê que Deus é capaz de suprir ou te dar força para enfrentar, seja o que for. Então, no dia a dia, nós estamos mostrando a nossa incredulidade. Quando a gente faz as coisas e não depende de Deus, quando a gente enfrenta dificuldades e nem oramos, nem buscamos a Deus, quando nós estamos no meio de uma tribulação, de uma luta, e a gente fica murmurando, reclamando, como o povo de Israel, o que Deus chamava? Um povo rebelde, um povo incrédulo. Olha, toma cuidado, porque a incredulidade está no dia a dia, e olha, um coração de incredulidade, o que ele faz? Que vos afaste do quê? Do Deus vivo. A incredulidade vai nos lançando cada vez mais para buscar homens, solução de homens, ajuda de homens, e a dependência da sua carne, em vez de buscar a Deus. Então, o que ele aconselha? O que ele aconselha? Olha o conselho dele. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. É de vez em quando que ele está falando? Não. Todo dia você tem que ser exortado. Está falando, exortai-vos. E a ideia é de a gente chamar a atenção do outro, de estimular um ao outro, para que esse coração incrédulo não fique fazendo parte da nossa vida e nos afastando do Deus vivo. E essa ideia, exortai-vos mutuamente. Não é só um aos outros, não, é uns aos outros. Então, todo dia nós precisamos ser exortados. Você necessita, eu necessito, nós necessitamos. Uma vez por semana, uma vez por mês? Não, todo dia, todo dia. Pergunto eu, quando é que você é exortado? Quem que exorta você? Muitos de nós estamos anos, sem ser exortados por ninguém. Então, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. É hoje, não será ontem e nem amanhã. É hoje, você precisa hoje. A fim, qual que é o propósito? Que nenhum de vós seja o quê? Endurecido, coração duro. Coração incrédulo, na verdade, é um coração duro, duro, e ele vai, não é pelo pecado. Olha só o detalhe. Não é endurecido pelo pecado, mas pelo engano do pecado. Irmãos, o pecado, ele é tão sutil que ele vai te enganar. Você acha que você é espiritual. Você acha que você... Nossa, eu olho os membros da igreja, que eles estão tudo lá embaixo.
que você é mais espiritual, você é mais puro, porque você ora mais, porque você é isso. Irmão, cuidado. Pecado te engana. Então, às vezes a gente está achando que nós somos espertos, que nós estamos, né, mais espiritualmente evoluídos, maduros, mas depois de tantos anos de vida cristã, se você parar, pensar, na essência está vivendo nos mesmos pecados que você vivia antes, manipulando, mentindo, nervoso, gritando, dependendo da sua carne, fazendo a sua força, querendo o tempo todo se exaltar. Então, a espiritualidade só está na nossa cabeça, só está no nosso pensamento enganoso do pecado. Porque o pecado nos faz achar que nós somos melhores do que os outros e melhores do que na verdade somos, mas na verdade nós não somos melhor que ninguém. Então, o grande problema que ele fala de um coração incrédulo e endurecido pelo engano do pecado. E olha, eu posso dizer com autoridade sobre isso para vocês. Eu duvido que vocês não tenham um coração incrédulo e endurecido. Todos nós, a vida vai gerando isso. O diabo, ele é muito sutil. A nossa carne é muito sutil. Então, a fonte desse pecado é a carne. Então, a fonte do pecado é a nossa carne. E a nossa carne vai sutilmente. Sabe, você vai na igreja, você assiste o culto, né? Parece que é mais um culto, aí aquilo ouve, até provoca alguma emoção boa. Você sabe que nos Estados Unidos fizeram pesquisas que os cultos hoje das igrejas são como um filme, uma peça de teatro que emociona, que toca as pessoas, só que não muda as vidas. Então, a fonte do pecado é a nossa carne. E o pecado gera esse engano, ao ponto de que o culto é simplesmente mais um evento. A oração que a gente faz é uma oração que não passa do teto. A gente lê a Bíblia e saiu dali, você nem lembra mais o que leu. Então, o nosso coração é incrédulo e endurecido. E se a gente não enxergar isso, nós não vamos romper, né? E como é que nós vamos enxergar? Ah, então, Massal, eu vou trabalhar sozinho, vou resolver isso sozinho? Não. A solução é nos exortar mutuamente, cada dia. Não vai sair agora você sozinho querendo resolver o problema. Esse é o nosso problema, na verdade. Querer vencer a carne, sozinho você não consegue. Você precisa dos irmãos. Então, cada dia nós temos que nos exortar contra a carne pelo Espírito. Todo dia, irmãos. Como nós vamos fazer isso? É a microcélula. Por isso que hoje eu acho fundamental, e nós temos que trabalhar a microcélula para praticar isso e um estimular o outro, não deixar a reunião da microcélula virar uma reunião religiosa, né? Simplesmente uma reunião por reunião. E nós vamos explicar como lutar contra a carne pelo espírito, através da microcélula, com mais detalhe no final, né? Adiante. Agora, propósito da mortificação da carne. Muitas vezes, e é isso que eu quero chamar a atenção, a gente fica falando da mortificação da carne. Não, porque nós temos que mortificar a carne. E nós não falamos do propósito. Há um propósito.
para a mortificação da carne. Então, a gente vai começar esse estudo entendendo o propósito, né? Porque senão você fica mortificação, mortificação, mas o que vai mostrar que realmente a carne está sendo mortificada é quando ela atingiu o propósito. Se você estiver fazendo a mortificação da carne e não atingir o propósito, é que essa mortificação se transformou em algo religioso. Então, a mortificação da carne tem um propósito. Qual é? É nos levar à santidade, uma vida pura, né? Mas o propósito final é que essa santidade vai levar-nos ao amor. E é muito importante entender isso. A mortificação da carne tem o propósito final de gerar o amor de Deus em nós. Se mortificar a carne não estiver levando, não estiver gerando o amor de Deus em você, pelo contrário, estiver fazendo você uma pessoa mais dura, mais rígida, tá vendo? Vocês não oram, vocês não jejuam, você... Essa mortificação está sendo algo religioso. Vocês entenderam? Então, a mortificação da carne, ela só vai ser efetiva, mostrar-se efetiva, né? Quando ela mostrar que está atingindo esse propósito final, que é o amor de Deus. E por que santidade leva ao amor? Olha só, Romanos 13, 9 diz: pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo na vida cristã se resume o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a santidade está dentro do amor. Um amor genuíno realmente produz santidade. E uma santidade genuína produz amor. Então, todas as leis e virtudes cristãs, nós vamos ver, tem uma única fonte. Qual que é? Amor. Ok? Então, santidade sem amor tem alguma coisa errada. E amor sem santidade tem alguma coisa errada. Porque se é amor, o amor cumpre todas as leis e os mandamentos e as virtudes cristãs. E se é uma santidade genuína, ela também, o quê? Se resume no amor, produz amor. Então, viver as leis e virtudes cristãs sem amor é religiosidade. Santidade é viver o amor de Deus no dia a dia da vida. Então, se há santidade, ela vai se manifestar. Então, guarde esse conceito que é muito importante. Santidade e amor estão interligadas. Não existe santidade sem amor, não existe amor sem santidade. Todas as práticas da vida cristã só têm valor se for fruto do amor, ok? Então, 1 Coríntios 13, 1 a 3, né? Você pode orar a língua dos anjos, dos homens, tal, sinais, fé de mover montanhas. Se não tiver amor, você não é nada. Aí o cara, ele dá o próprio corpo, vende tudo para dar aos pobres. Nossa, que cara tremendo. Se não for por amor, não tem valor nenhum. Então, todas as práticas da vida cristã só tem valor e proveito se for fruto do amor. Ok, irmãos? Então, o amor genuíno gera santidade. Se não gerar santidade, não é amor genuíno. Esse negócio do cara dizer, ai, como eu amo a Deus, ai,
Eu estou experimentando o amor de Deus, mas não tem santidade na vida. O cara sai, mente, rouba, não faz nada por ninguém. Então, esse amor aí é furado. Ok? E agora nós temos que entender que há dois tipos de amor. Há um amor humano, que é do homem, o ser humano, e tem o amor, que é o amor sobrenatural. O amor humano é o esforço humano, é amar pela carne. E que, no final, sempre tem interesses pessoais e egoístas. Então, você vai ver, você ama a sua esposa, você ama os seus filhos, né? E você faz o quê? Tudo por eles. Mas por quê? No fundo, tem algo a ver com vocês. Você tem um interesse pessoal e egoísta. Agora, o mesmo amor que você tem, nossa, como ele tem amor, né? Olha, ele ama a esposa e ama os filhos, mas ele não tem amor pelos outros. Esse amor é um amor mais humano, é mais interesse pessoal e egoísta. E muitas vezes a gente ama os irmãos com esse amor. A gente vai, sacrifica, se doa, tal, e não sei o quê, mas é um esforço humano que está por trás algum interesse, ser abençoado, até bênçãos de Deus a gente está buscando. Então, a gente sempre faz com algum interesse pessoal egoísta. Agora, o amor sobrenatural é esse amor de Deus. Então, não é um amor que vem de você, mas é um amor que é derramado em você pelo Espírito Santo. Né? É um amor sacrificial e incondicional. E, na verdade, Deus habitando em nós. E nós temos que entender que Deus é amor, a sua essência é amor. Então, Deus habitando em nós, a essência desse Deus habitado é o amor. Ok? Então, o amor humano e o amor sobrenatural é muito também sutil a essa confusão. Então, Paulo, em Gálatas 2:19-20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, ele está morto para a lei, por esforço humano, de querer amar na carne, de querer fazer as coisas pelo esforço humano para viver para Deus. Aí ele diz: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus habitando em nós é Cristo habitando em nós e é o Espírito Santo habitando em nós, ok? Como Cristo vai se manifestar em nós e através de nós? Então, essa é uma pergunta interessante. Se Cristo está habitando em nós, como é que ele vai se manifestar na minha vida e através da minha vida? Então a gente pensa, Cristo em mim. Ah, se Cristo está em mim, é unção, é poder, é o caráter de Cristo, né? Porque Cristo está em mim, então eles vão ver Cristo em mim. Como se aparecesse a imagem de Cristo, aquele homem cabeludo, barbudo. Então, eles vão ver o caráter de Cristo em mim. Não é assim que a gente pensa? Mas aí, sabe, Cristo em nós, se você entender qual é a essência de Cristo, e a essência Cristo, a essência do caráter, a essência de Cristo é o quê? É o amor. É o amor. Se algo tem que se manifestar, e olha, quando eu falo sobrenatural, gente,
se há um dom, se há um poder, se há uma unção, se há um caráter sobrenatural de Cristo, é o amor. Não há poder maior, não há unção maior, não há caráter melhor do que esse amor. Então, Cristo em você não é poder manifestando unção, e tudo isso pode até aparecer, mas eu realmente creio que só nós vamos ver que Cristo verdadeiramente está se manifestando na sua vida, sabe como? Não é poder. Porque muita gente vai lá, vão orar, tal, mas Cristo não é Cristo. Às vezes é poder do pensamento positivo, é a unção dele que ele tem como pessoa, aquele carisma, o caráter, que é o caráter que ele já tem, que tem muitas pessoas que têm um caráter bom, mas o que vai tornar claro Cristo em nós é o amor, esse amor sobrenatural, que é esse amor de Deus. Amém, irmãos? Captaram esse negócio? É muito importante isso aí. Então, quando em Gálatas 19 fala esse texto, né? Novamente, aqui nós vamos ver duas ações. Estou crucificado com Cristo, quer dizer, a ideia, estou morto. Então, resultado, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então, há duas ações aqui. Primeiro, Cristo em mim, ok? Mas aí ele fala, Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne. Então, existe Cristo vivendo em mim e há um viver que eu vivo na carne. Ou você está morto, você vive também. Então, ele está falando desse viver. Ele tem Cristo vivendo em você, o seu ego, o seu eu tem que morrer para que Cristo viva em você, mas você tem um viver na carne. É você. Então, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, o quê? No Filho de Deus que me amou e se entregou. Então, há duas ações, a ação de Cristo, que vive em mim, e a ação que é o meu viver, que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, a ação Cristo e eu. Existem essas duas coisas vivendo juntos, coexistindo juntos. Agora, é interessante, esse vivo pela fé no Filho de Deus. Agora, esse Filho de Deus está sendo caracterizado. Por exemplo, poderia ser filho de Deus, cheio de poder, filho de Deus, o santo milagroso, filho de Deus, o homem mais sábio do mundo. Mas aqui ele está dizendo o filho de Deus. Que filho de Deus ele está falando? Ele está caracterizando o filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Paulo caracteriza o Filho de Deus como aquele que tem, que é, né? Não é que tem, ele é, na verdade, o amor incondicional e sacrificial, esse amor de Deus. Então, essa essência de Cristo em nós é o quê? O amor, ok? Então, Cristo em nós, que é Deus em nós, o Espírito Santo em nós, o que eles são? Deus é amor, eles são amor, o Espírito Santo é amor. Então, é o amor de Deus que vive em mim. Então, o significado que eu estou querendo que vocês entendam é: eu vivo pela fé em Cristo. O significado é viver pela fé nessa essência de Cristo que habita em mim, que é o amor de Cristo. Em outras palavras, Cristo que vive em mim, ele me capacita a viver pela fé nesse amor incondicional, sacrificial.
que vem dele, que é ele, pois ele é amor. Então, a ideia é que o Cristo habitado em mim, quer dizer, Cristo habita em mim. A essência de Cristo em mim é o quê? É esse amor incondicional e sacrificial. Então, na verdade, esse Cristo habitado em mim é esse amor incondicional, esse amor de Cristo sacrificial habitando em mim. Entenderam essa ideia? Falar de Cristo, falar de amor é igual. Falar de Deus, falar de amor é igual, porque Deus é amor. Então, vamos falar de mortificar a carne e o amor, ok? Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar o feito do corpo, certamente vivereis. E Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esses dois textos são paralelos, ou seja, eles expressam conceitos semelhantes. E aqui ele fala mortificar, o conceito de mortificar, em Romanos 8,13, é o conceito de lutar contra a carne, Gálatas 5,17. Quer dizer, quando você está mortificando, o que você está, na verdade, se mortificar? É uma luta que você está tendo contra a carne. Você está, o quê? Em guerra contra a carne. Em ambos os casos, essa mortificação ou luta, como é que é vencida? Pelo Espírito. Então, a carne está lutando contra o Espírito contra a carne. E é pelo Espírito que você mortifica a carne. Então, as duas, né, estão colocando aqui o Espírito Santo como um ponto-chave. Em Romanos 8,13, pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, que é a carne. E em Gálatas, digo, porém, no 16, né? 5,16, o versículo anterior, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, ponto-chave aqui é o Espírito Santo. Mortificar a carne pelo Espírito, na verdade, mortificar a carne pelo andar no Espírito, ok? Então, quando ele fala pelo Espírito em Romanos, em Gálatas, ele vai falar, em vez de pelo Espírito, ele vai falar de andar no Espírito, ok? Então, essa é a ideia. Então, um complementa o outro. Aí, Gálatas, a gente tem que entender qual que é o fruto de andar na carne. Então, se você andar na carne, então o fruto, as obras vão ser prostituição, impureza, lascívia, inimizade, ciúmes, tal, iras, discórdias, invejas, etc. E coisas semelhantes a essas. Então, aqui só está dando um parecer. Tem mais coisas aí, né? Então, andar na carne vai produzir essas obras da carne. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito vai produzir o quê? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que a gente tem que entender? Que quando a gente está na carne, e a carne é a fonte do pecado, vai aparecer os pecados aí. E quando a gente andar no Espírito, o Espírito vai produzir o quê? O fruto do Espírito. E as características são essas. Agora, interessante, essas características do fruto do Espírito, se você comparar com a definição de amor lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7,
que você vai observar? Que amor, alegria, paz, essas características você vai ver lá em 1 Coríntios 3, 4 e 7. Por isso, andar no Espírito produz o fruto do Espírito, e é interessante, estou falando que o fruto, aqui lá em cima, no 5:18, diz as obras da carne. E mais aqui em Gálatas 5:22 diz o fruto, está no singular. Por quê? Porque todas as ideias aqui, as características desse fruto, vai se resumir num fruto. Qual que vai ser esse fruto? Amor. Na verdade, andar no Espírito é andar no amor. Nesse amor sobrenatural, nesse amor de Deus, no amor de Cristo. Ok? Poucas pessoas enxergam essa questão. Na verdade, essas características do fruto do Espírito na verdade, estão ali, são características do amor, lá em 1 Coríntios 3, 4 a 7. Alguns diriam, por isso que tem o dois pontos está no né? Mas o fruto do Espírito é dois pontos, amor tal. Mas alguns acham que foi colocado errado, deve ser. Mas o fruto do Espírito é amor, dois pontos. Alegria, paz, e descreveria o que é amor. Então, importante aqui, todas essas características do fruto do Espírito produzem uma vida de santidade. Olha bem, longanimidade, benignidade, bondade, todas essas características geram o quê? Santidade. Por isso que o amor genuíno produz santidade. Então, essas características, elas geram santidade, e que é o amor genuíno. Se o amor não produzir santidade, esse amor não é o amor genuíno de Deus. Então, aqui mais um reforço, né, da ideia que santidade e amor, fruto do Espírito é amor, como tudo isso estão interligados. Ok? Vamos em frente. Então, andar no Espírito vai gerar o quê? O fruto do Espírito. Andar na carne vai o quê? Gerar as obras da carne. E quando você está andando no Espírito, você mortifica a carne. E andar no Espírito produz o fruto do Espírito, então significa que o fruto do Espírito é o quê? Mortificar a carne. E aí, o que o fruto do Espírito produz? Na sua essência, o amor de Deus. E o amor de Deus, então, mortifica a carne. Por quê? Mortificar a carne é o quê? Gerar santidade. E o amor e santidade e amor estão interligados. O amor de Deus mortifica a carne, porque esse amor de Deus gera santidade, santidade é mortificar a carne. Então, mortificar a carne tem a ver, e é isso que nós vamos entender, na sua essência, está muito ligado em crucificar o eu. E se eu não crucificar o eu, Cristo não vive em mim. Então, é eu e Cristo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Diz a física. Né? Não pode estar eu e Cristo. Ou é eu ou é Cristo. Então, estou crucificado em Cristo, logo Cristo vive em mim. Então, para mortificar a carne, na verdade, é crucificar o meu eu, e Cristo, então, vive em mim, e Cristo em mim, o que é? Não é poder, unção, o caráter de Cristo, é tudo isso que é o quê? O amor de Cristo. Ok? Então, eu pus aqui o resumo dessas ideias todas que nós estamos vendo aqui.
Agora, como é que é o processo de mortificação da carne? Existem dois processos de mortificação da carne, e vocês vão ver que todas elas, os dois processos vão passar pela cruz. Não existe mortificação da carne sem cruz, e não existe vida cristã sem cruz. Muitas pessoas estão querendo viver uma vida cristã sem cruz, isso não existe. A vida cristã, ela tem que ter a cruz, e diz Jesus, né? Quem não renunciar a si mesmo e não tomar a sua cruz dia a dia. Quer dizer, a cruz não é uma coisa só para uma experiência na salvação, mas é dia a dia. Então, o primeiro processo da mortificação da carne é o que eu chamo de processo ativo. É quando eu decido, eu ajo. Então, é a minha ação na mortificação da carne. E é uma mudança consciente. Você precisa tomar consciência do problema, entender o que eu estou pensando e fazendo de errado. Que está. Então, é muito sutil, porque nós não estamos tendo consciência, nós estamos achando que nós estamos bem, que nós não temos pecado, que eu não sou carnal, que eu sou espiritualmente maduro, que eu estou vivendo em santidade. Precisa, você só vai mudar se você tomar consciência que não é isso. Então, primeiro você tem que tomar consciência. O que eu estou gastando esse tempo aqui? Para trazer essa consciência que você está lutando com a carne, que a carne está te enganando, a carne está enfeitando você, fazendo você, sabe, na casca parecer lindo, maravilhoso. Mas lá por dentro você é osso podre. Então, cuidado. Então, você precisa começar a se conscientizar. Então, uma mudança que só vai acontecer com a consciência do problema. Segundo, aí você tem uma mudança intencional. É intencionalmente, você não quer mais. Você decide mudar. Você toma uma atitude, né? Você vai contra essas ações carnais. Por exemplo, o processo ativo na vida do filho pródigo, como é que aconteceu? Ele, ele chegou milionário, foi perdendo tudo, perdeu, até que ele ficou sem nada, foi para o chiqueiro, e quando ele chegou no chiqueiro, o que aconteceu? O ponto de guinada, de mudança, o ponto-chave de mudança na vida do filho pródigo aconteceu quando o texto diz assim: caindo em si. Quer dizer, ele caiu em si. O que ele caiu em si? Aí vai dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Então, ele reconheceu, ele tomou consciência do problema, né? Que ele tinha o quê? Qual que é o problema? Que ele tinha pecado contra Deus e contra o pai dele. Agora, vem comigo, pensa o seguinte: ele vinha pecando, bebida, mulheres, só prazeres, e desperdiçando aquele dinheiro todo que ele tinha, tal. Ele tinha um certo sentimento, ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo não era correto, era certo, que não era certo, desculpa. Mas até um momento antes desse caindo em si, momento antes, ele ainda pensava assim: não, eu vou trabalhar lá, eu vou dar um jeito, vou resolver, vou pegar um dinheirinho, vou. Então, ainda não tinha caído a ficha, ainda não tinha a consciência do problema. Mas aqui, quando diz caiu em si, quer dizer, ele tomou consciência do problema. Eu pequei. Quer dizer, até antes não tinha caído essa consciência.
É óbvio que ele pecou contra Deus, é óbvio que ele estava pecando contra Deus, é óbvio que ele pecou contra o pai dele, mas ele só tomou consciência naquele momento. Então, esse é uma mudança consciente, é tomar consciência do problema. Se não tomar consciência do problema, você não vai mudar. Então, o filho próprio tomou consciência. E aí eu pequei e tal. Aí o que ele falou, a mudança intencional. Eu irei até o meu pai e vou dizer para ele, olha, eu pequei contra o céu e contra ti. Então, ele intencionalmente, ele fez isso, fez aquilo, mudou de atitude, mudou o pensamento, mudou as ações carnais, ok? Então, esse é um processo ativo. Lucas 9, 23 a 25 diz, e a todos, né? Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Tomar a cruz, ele diz dia a dia, está conectado com negar a si mesmo, a crucificar o seu eu, a crucificar o seu ego, a perder a vida. Como perder a vida? É não ir atrás das suas paixões, prazeres e desejos. Morrer para isso. Se você não estiver disposto a abrir mão das suas paixões, seus prazeres, seus desejos, você vai perder a vida. Né? Mas você quer ganhar a vida, você tem que. Então, e depois, o que é isso? Ele fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano. Quer dizer, tem que morrer para as coisas desse mundo. Então, tomar a cruz tem a ver com negar-se a si mesmo, com crucificar o seu eu, seu ego, perder a vida, abrir mão das paixões, prazeres, desejos, o seu conforto, e morrer para as coisas desse mundo. Né? Quantas coisas, muitas vezes, seu filho vai precisar, tal, você vai abrir mão e vai se doar ao seu filho. Abrir mão dessas coisas do mundo. Então, tomar a cruz é todo dia, você vai ter que crucificar alguma coisa. Seu orgulho, seu eu, as pessoas vão falar mal de você, seu ego, você crucifica, você vai negar a si mesmo, você vai perder a vida, né? As paixões, prazeres, desejos, e morrer para as coisas desse mundo. Irmãos, o estudo continua, é um estudo um pouquinho longo. Eu vou parar agora e semana que vem eu vou continuar ele, ok? Que já venceu o nosso tempo.